Bom dia a todos. Nós vamos começar o culto com uma oração. Papai querido, nós queremos te glorificar pelo teu dia aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque com chuva, com sol, o Senhor nos ama e tem nos dado, Senhor, a regar a terra, tem enchido nossos reservatórios de água, Pai, então não tem deixado faltar nada. Te agradeço também porque o Senhor tem abençoado nossas famílias, tem nos dado, Senhor, o pão de cada dia. E também, Senhor, tem nos dado, Pai, objetivos e visões aqui na terra, Senhor, para que a gente possa cumprir o teu plano, Pai. Obrigado, Senhor querido, que o Senhor é maravilhoso. E quero agradecer que o Senhor tenha abençoado, Pai, não só esta igreja, mas também todas as igrejas que falam do teu nome, Pai. Senhor, lembra daquelas igrejas, Pai, que sofrem perseguições, aquelas igrejas, Pai, que estão com problemas, ó Pai, de pessoas que perseguem, que o inimigo tenha conseguido atentar contra elas. Que o Senhor possa realmente proteger, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, teus servos, ó Pai. Que cada igreja possa realmente se levantar, Senhor, um brado de vitória, Pai. Que eles possam levantar, ó Pai, louvor a Ti, te agradecer por cada dia e cada bênção Tua, Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Aqueles que sentirem vontade podem ficar de pé. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Palmas. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Só um minutinho. Você é livre para louvar o Senhor. Não fique preso, tá? Se Deus quiser bater palma, pode bater palma, fique tranquilo, tá? Você quer levantar as mãos, pode levantar as mãos. Se quiser gritar, grite. O que Deus colocar no seu coração, você tem liberdade. Amém? Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Essa música, ela fala de Hosana, Hosana ao Rei. Ela lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma música antiga, faz muito tempo que a gente não canta aqui, da VPC. E ela lembra que Jesus vai voltar a segunda vez ainda, não como uma entrada pequena como essa em Jerusalém, mas onde todo olho verá em toda a terra. Amém? Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Louvemos ao Senhor. Amém? Vemos ao Senhor.
excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor.
Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por cada um que está aqui. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Usa o pastor Jorge agora, Senhor, para falar conosco também, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes. Que o Senhor possa lhes dar, Pai, tua paz, tua alegria, tua cura, Pai, a tua paz, Pai. Que eles possam estar tranquilos. Abençoa seus familiares também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Graça e paz a todos os irmãos e aqueles que estão nos assistindo também online. E nós gostaríamos de, nesse momento, abrir a palavra para nós podermos, temos feito isso o tempo aqui em Campinas, né? E eu tenho dedicado realmente ao estudo sistemático da palavra de Deus de forma mais expositiva do que uma narração ou simplesmente alguma coisa que nos dê uma empolgação para a gente poder continuar, e o tema que eu tenho trazido para vocês é o discipulado, a importância do discipulado, tá? E eu espero, nas minhas orações, que ouvindo a palavra de Deus, nós possamos obedecer, tá? E é isso que eu tenho tentado praticar na minha vida também, o discipulado, tá? E não simplesmente você falar de Cristo a alguém, mas o discipulado justamente é quando você acompanha essa pessoa, o cuidado dessa pessoa, tá? Anda com ela, ensina a palavra e leva ao amadurecimento, tá? Então, sempre foi o desejo de Deus que nós possamos fazer discípulos, tá? Então, nós temos um grande problema nos nossos dias, né? É que as pessoas estão simplesmente focadas, tá? Em algum sinal de Deus, que Deus nos mande um sinal, tá? E que se esse sinal não for mandado por Deus, tá? Para mim é difícil continuar. Então eu continuo na minha caminhada, tá? Esperando o sinal de Deus. E é nessa passagem de hoje que eu quero trazer para vocês alguma coisa que Jesus deixou muito claro, né? Para aquele tempo, para aquela geração, e que nós ainda hoje insistimos nessas coisas, tá? Muitas pessoas, frente a uma decisão difícil que temos que tomar, pedem um sinal para Deus. Quantos aqui nunca fizeram isso? Tá? Querem algo visível, alguma coisa palpável, a fim de poder tomar a decisão certa. Outras fazem promessas a Deus se Ele fizer um determinado sinal acontecer, um determinado milagre acontecer. Por exemplo, a cura de um parente. Tá? Então, nós vemos agora, no dia 12 de outubro, aquela caminhada até Aparecida do Norte, né? Para pagar a promessa. Deus curou, né? Curou a minha filha, né? Deus me curou, tá? Então eu recebi tantas graças, então eu vou pagar essa promessa. Deus mandou o sinal para mim, tá? Então nós vemos essas pessoas motivadas, né, nos dias de hoje por sinais, tá? E eu estou buscando um sinal de Deus. E uma das coisas, né, as pessoas parecem desejar coisas bem concretas que podem ser vistas ou tocadas para poder crer na ação de Deus. E é isso que está acontecendo hoje e acontece hoje nas nossas vidas também. E o que Jesus falou sobre isso, tá? Então, em Lucas, no capítulo 11, hoje eu vou começar onde o Sérgio terminou, vou começar do versículo 27, eu vou até o 32, nessa nossa narração sobre o sinal, sobre o único sinal que Deus nos deu, e que nos basta. Ok? Vamos lá, a leitura de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Ok? Enquanto eu estou na NVT,
na versão transformadora aqui, ok? Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhe mostre... Desculpa, versículo 27, eu falei versículo 27, eu pulei. Enquanto ele falava, uma mulher da multidão gritou: feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: essa geração perversa insiste em que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu é que com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém que é maior que Jonas. Ok? Vamos orar? Pai, que a palavra que vamos ouvir agora, Pai, ela seja obedecida. Assim nós desejamos, ó Pai, que se cumpra nas nossas vidas também o Teu desejo, Pai. E agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante aqui, tá? No versículo 27, nós falamos que houve esse registro aqui, só versículo 27 e 28, não encontra em outros evangelhos, somente aqui no evangelho de Lucas, né? E é colocado, o que ela vem? Ela está falando, ela está amarrando alguma coisa, está explicando alguma coisa, está respondendo alguma coisa? Sim. Tá? Então, o que aquela mulher estava falando, tá? É sobre a controvérsia, sobre aquilo que houve em confronto com Satanás, em confronto com Beelzebu, ok? Que houve, então o Sérgio explicou, sobre a libertação do mudo, que era endemoniado. Tá? E o que acontece? Garantindo aos cristãos a presença salvadora do homem mais forte, no versículo 21 e 22, em meio à tentação espiritual. Então, ele estava explicando que quando o espírito é libertado, havia entre os judeus aquela ação de exorcismo de espíritos, tá? Mas aquela pessoa que foi exorcizada, que foi expulso os demônios, tá? Então, depois de um tempo ele voltava para aquele lugar e a casa estava vazia. Tá? Então ele trazia mais outros, né? Então o estado daquela pessoa se tornava pior. E aqui, essa mulher estava falando que a ação salvadora de Deus, através de Jesus Cristo, esse homem mais valente, quando é expulso o demônio, então tem que convidar Jesus Cristo, o mais valente, para entrar na vida daquela pessoa, que quando o inimigo vem, os demônios vêm de novo, olham para aquela vida e falam assim: opa, aqui tem o mais valente, com esse eu não posso. E esse é Jesus. E é isso que ele estava explicando. Tá? É isso que Jesus está aqui, tá? E essa mulher justamente está falando sobre isso, desse homem mais forte. E ela fala assim, tá? Então, a frase, enquanto Jesus dizia essas coisas, ela começa assim, liga o versículo 27 e 28, a parábola do espírito imundo, tá? Então, ela tem uma conexão, não é totalmente uma palavra solta, tá? E aquela mulher estava fazendo conexão, que o homem mais forte, Jesus Cristo, é essa pessoa. Tá? Essa pessoa. Então ele fala assim, enquanto Jesus, versículo 27, dizia essas coisas,
Uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que que te deu a luz e o amamentou. É lógico que aqui nós estamos dizendo, tá, que aquela mulher estava se referindo a Maria. Estava se referindo a Maria. Tá? Mas nós temos que no contexto, tá, então essa mulher, ela fornece o contexto de uma solução de Jesus para o conflito entre o reino do mal e o reino da salvação nas vidas humanas. Ele está colocando uma solução. Ela está mostrando uma solução entre o reino do mal e o reino da salvação em Cristo Jesus. Tá? Como é que ela faz isso, né? Então, a bênção da mulher identifica Jesus como a grande esperança em face dos conflitos, sobretudo dos conflitos malignos. Jesus é a solução, Jesus é a esperança. E ela viu aquele mudo, aquele espírito maligno sendo expulso, e ela viu assim: Jesus é a solução. Os exorcistas só mandam embora, mas Jesus vem e habita. Jesus faz habitação, e quando Jesus faz habitação, o demônio não volta. É isso que o Sérgio estava explicando também, tá? Uma pessoa que tem um Espírito de Deus dentro dele, tá? O Espírito não volta. Aquele que tem a habitação de Jesus Cristo na sua vida, o Espírito não volta. Tá? É interessante isso. Então aquela mulher está falando assim: Jesus é a solução, Jesus é a esperança. Tá? Então, aí no versículo, só que ela complementa, né? Então ela fala assim, no versículo 28, e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Jesus afirma e expande a bênção dessa mulher, amplia a bênção dessa mulher e define que a verdadeira bem-aventurança não depende da circunstância de relação de sangue, tá? Mas da resposta de ouvir a palavra de Deus e obedecer. Tá? Então não está falando, não, é Jesus, não está falando da relação de sangue com Jesus, mas está falando de que aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, tá? Ele está falando da bênção entre esses que são bem-aventurados. Esses que são bem-aventurados. Tem muitos que creem, que diz que creem, que são cristãos, mas ainda buscam por sinais. Essa busca por sinais ainda é um fato de não crer inteiramente em Jesus. Não é suficiente. Falta alguma coisa. Eu preciso de uma prova. Eu preciso de alguma coisa que me comprove que é Deus mesmo. Se Deus me der uma prova, aí eu vou segui-lo. Aí eu vou obedecê-lo. Tá? Então nós temos isso sim nos dias de hoje. Tá? Podem ver que vários de nós, já nas nossas orações, pediram um sinal de Deus. Pediram um sinal de Deus. Mas vamos ver se isso, de fato, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito. Então, o sentido original dessa bênção dessa mulher parece ter sido assim: olha, as mulheres são abençoadas por serem mães de filhos extraordinários. Mas no versículo 28, diz assim: Jesus promete bênção para as mulheres por serem mais do que mães, pois elas também têm de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então não é só a relação de sangue, mas a relação com Jesus é ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. Então vamos ao texto propriamente dito, que vamos falar assim. O que é ouvir e obedecer? O Sérgio explicou bastante sobre isso também. Ouvir e obedecer. Eu vou trazer algumas coisas que essa palavra é usada. É usada no contexto que nós já lemos até aqui, nós já estudamos aqui.
Tá? Então, em Lucas capítulo 8, versículo 15, ele fala assim que ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer era o único critério que determinava uma colheita abundante na parábola do semeador. Ouvir e obedecer, pode ver lá, depois vocês podem conferir, ok? Segundo, ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer era o fator decisivo entre pertencer à família biológica de Jesus ou à sua verdadeira família. Seu povo, em 8:21, nós temos novamente isso. Tá? Quem é que realmente pertence à família de Deus? 8:21, é ouvir e obedecer. E nós temos também, tá? Ouvir e obedecer, ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer, também é o conselho de Jesus para frustrar a natureza predatória do demoníaco na vida humana. Então nós vemos que o ataque do inimigo, a opressão do inimigo, a possessão do inimigo se faz também, tá? Como é que a gente vence? Como é que a gente vence essa batalha, esse conflito? Ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. Tá? Então, desde o início fala assim, não adianta simplesmente ser um exorcismo, você se libertar. Se você não ouvir a palavra de Deus e não obedecer, ele volta. Ele vai voltar. Tá? Por quê? Porque você não se deixou, tá, ser habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então ele fala assim, eu queria que mais vocês pedissem o Espírito Santo para que habitasse dentro de vocês. Tá? Aí está a importância. Porque muitos falam assim, eu estou livre. Tá? Mas não convida. Então, uma vez que você tira alguma coisa ruim da sua vida, tem que preencher com uma coisa boa. Você já ouviu isso? Quando você tira alguma coisa ruim da sua vida, você tem que preencher com uma coisa boa. É a mesma coisa que acontece com um viciado em drogas. Se ele sai de um centro de recuperação lá, ele tirou tudo aquilo lá, tá? Se ele não colocar uma coisa boa na vida dele, que substitua e que dê realmente forças para superar, ele vai voltar. Ele vai voltar. É a mesma coisa que acontece com a gente também. Se simplesmente ouvir, achar legal, mas não obedecer, tá? Nós vamos estar sujeitos ao ataque do inimigo. Tá? E não vamos ter forças para resistir. Ok? Então, e diz assim que o discipulado não diz respeito a apenas eliminar os maus hábitos, mas também a preencher o vazio com o próprio Jesus. Isso é o discipulado. Tá? O discipulado é tão importante, gente. Por quê? Porque não basta simplesmente a pessoa conhecer a Cristo, quer dizer, se converteu e está vindo à igreja, ok. Gente, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa aprender a obedecer. E a gente deixa, as pessoas não cuidam daqueles que estão ao nosso redor, o que acontece? A pessoa vai andar pelos próprios caminhos, vai buscar seus interesses. Mas o discipulado é justamente isso, não é só eliminar os maus hábitos, não, tá? É preencher o vazio com o próprio Jesus. Isso está acontecendo, gente. Dentro das nossas igrejas, dentro da própria igreja está acontecendo isso, gente. Pessoas que voltam às drogas, pessoas, de tantas, assim, poxa, era um cara, parece um cara firme. Tá? Mas não preencheu o seu vazio com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, deixou ser dominado por outros interesses, e aquilo vai enchendo o seu coração, enchendo sua vida, e de repente ele está tomado novamente pelas coisas que ele fazia antigamente, porque aquele vazio não foi preenchido. É isso que está acontecendo, então. Tá?
Então, nós começamos a perceber que algumas coisas, né? Por exemplo, ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer, como ela está presente em Jesus, transforma a vida de acordo com o critério do reino de Deus. E onde está presente o reino de Deus, não há lugar para outros reinos, domínios e senhores. Jesus chegou e veio anunciando: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui entre vocês. Aí quando vocês entram e começam a fazer parte desse reino, aí não tem mais outros domínios. Não existe mais outros reinos. Mas quando você vive para si mesmo, quando você vive para esse mundo, para agradar as coisas desse mundo aqui, tá? Você vai se confundir, você vai ser dominado por outros reinos que não é o reino de Deus. E nós começamos então Então, olha só o que acontece, pedindo um sinal. Versículo 29 fala assim: nenhum sinal será dado para esta geração que busca um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Nesses versículos 29 a 32, só pode ser entendido voltando para os versículos 14 a 16. Jesus cura um mudo que passa a falar, expulsando o demônio que causava essa mudez. Imediatamente houve 3 reações da multidão que viu o milagre. Primeiro, a maioria se maravilhou com o que Jesus fez. A maioria se maravilhou com o que Jesus fez. Segundo, nós vemos então que um pequeno grupo acusou de fazer isso em conivência com Satanás. A este grupo, Jesus respondeu nos versículos 17 e 26. Eu não vou ficar repetindo, o Sérgio falou bem sobre isso, né? Trabalhou. E o terceiro grupo disse que a cura do mudo não era suficiente para que eles crescem, mas que queria um sinal extraordinário do céu. Os versículos 29 a 32 respondem a esse grupo. São 3 os grupos. Tá? Se você estivesse diante dessa multidão, imagine você diante dessa multidão, qual seria a sua reação, qual seria o seu parecer? Qual que seria realmente o seu? Então, quando a multidão aumentou, Jesus disse: essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jesus, ele olha para a multidão e fala: essa geração é má, é perversa. Olha só como Jesus, então, ele olha para aquela multidão, ele olha para aquela pessoa e fala: essa geração é má e perversa. Tá? Então, vamos ver aqui esse do sinal miraculoso que eles pedem um sinal miraculoso aqui. No versículo, nós vemos aqui que após ver a cura efetuada num homem mudo, essa geração achou isso muito pouco e queria um sinal extraordinário. Não deram o menor valor para o mudo que fora curado. Para eles, isto era coisa de menos importância. Eles não estavam interessados na alegria e na vitória do outro, mas apenas em si próprios. Essa é a geração, gente. Buscando somente os seus próprios interesses. Não vê a dor do outro.
não vê a alegria do outro conquistada, mas olha somente para si. Olha somente para si, tá? Então, quando ele olha isso acontecendo, essa é uma geração de cada vez mais está se tornando de não relacionamentos. Você não se importa mais com o outro. Há muita coisa que fazer, há muita coisa que me preocupar. Então, eu não sinto a dor do outro. Eu não sento com o outro. Se posso te ajudar? Eu vejo que você está triste, eu vejo que você está passando por alguma coisa. Eu posso te ajudar? Não. Nós não temos mais tempo para isso. Dentro da igreja, nós estamos preocupados com os programas, com as atividades. Mas às vezes não percebemos um irmão que está do nosso lado, passando por sofrimentos, passando por dificuldades. Chegamos para uma pessoa faminta, uma pessoa necessitada, e colocamos a mão, estendemos a mão sobre ele, Deus te abençoe. E não fazemos nada. Deus te abençoe. E é isso que está acontecendo na nossa geração. As pessoas olham ao redor, tá? Não estão mais preocupados com as pessoas, estão preocupados consigo mesmo. Somente isso. Geração egoísta e somente por aquelas coisas que lhe interessavam. Jesus diz que não haverá nenhum sinal para esta geração má, a não ser do profeta Jonas. Como é que isso se explica? Vamos ver um pouquinho, tá? Jesus prosseguiu assim: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Jonas é um sinal para os habitantes de Nínive, assim como o Filho do Homem o será para esta geração. Jonas ficou 3 dias sepultado no enorme peixe, assim como Jesus ficaria sepultado por 3 dias antes da ressurreição. Essa é a comparação. Essa é a comparação que se faz aqui, tá? Então, nós temos aqui, tá? Jonas é um sinal para os habitantes de Nínive, assim como o Filho do Homem, tá? Será para esta geração. Jonas, então, nós vemos ficando 3 dias, ele foi um sinal. E Jesus, depois de 3 dias, e na sua ressurreição, ele será o sinal para todas as nações. Ele será o sinal, pode ver que será. Jonas foi e o Filho do Homem será, porque ele não havia ressuscitado ainda. Essa é a referência que está se fazendo aqui, ao sinal de Jonas. Tá? Então, nós vemos que a rainha de Sabá, foi outro exemplo para complementar, foi dado também em 1 Reis, no capítulo 10, versículos 1 a 10, lá, e vocês podem conferir em casa também. Bastou a sabedoria de Salomão, e os habitantes de Nínive foram levados ao arrependimento pela pregação de Jonas. Legal, pastor, mas e daí? E daí? Aí ele complementa o versículo 31. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. E no versículo 32, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. O argumento de Jesus partia do menor para o maior. Se a rainha de Sabá correspondeu positivamente à sabedoria de Salomão, e essa mulher, a rainha de Sabá, ela viajou mais ou menos 2.000 quilômetros, talvez no lombo de um camelo, 2.000 quilômetros, na região da Arábia Saudita, do Iêmen, tá? Que é mais ou menos aquela região de Sabá. Tá? E ela veio para conhecer
a sabedoria de Salomão, veio para conhecer Salomão. Ouviu falar. E ela então, quando encontrou Salomão, tá? E teve, conversando com ele, ela realmente ficou admirada e se convenceu da sabedoria de Salomão. E ali falou assim, está aqui alguém que é muito mais sábio que Salomão. Está aqui entre vocês alguém que é muito mais sábio. A rainha de Sabá, bastou ir lá e conhecer. Ela não pediu nenhum sinal. Ela não pediu nenhum sinal. Mas vocês pedem um sinal. Alguém que é muito mais, superior à sabedoria de Salomão. Os homens de Nínive, a pregação de Jonas, quanto mais o povo dos dias de Jesus deveria ter correspondido ao ministério de Jesus, sendo ele infinitamente maior do que Salomão e Jonas. Jonas foi lá e simplesmente ele veio e falou assim, eu vou pregar juízo para esse povo aqui, para Nínive, eu vou pregar juízo. Eu quero que Deus mande fogo do céu para essa cidade, tá? E ali então, Deus usou Jonas e na pregação dele, o povo de Nínive se arrependeu e creu em Deus. E vocês têm aqui alguém que é maior do que Jonas, que tem uma pregação muito melhor do que Jonas, e vocês não creem. Geração perversa, porque só se preocupa consigo mesmo. Interessante isso, que faz a gente acreditar que realmente Jesus nos basta. Uma coisa que nós podemos aprender aqui, nenhum sinal lhe será dado. Foi isso que Jesus, nenhum sinal lhe será dado. Olha só, uma das cenas mais arrasadoras da história da paixão de Cristo é dos escribas e dos fariseus, os mestres religiosos ali, os líderes religiosos, as pessoas que haviam pedido um sinal de Jesus, parados diante da cruz e se despedindo de Jesus ali, aqueles mestres, aqueles líderes da lei, e faziam assim com a cabeça, salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou o Filho de Deus. Olha só. É como se solicitassem pela última vez, mestre, dá-nos um sinal. Então haveremos de crer em ti. É a mesma coisa. Satanás fez a mesma coisa na tentação de Jesus. Transforma essas pedras em pão, dá-nos um sinal. Pula do pináculo do templo e os anjos vão te segurar lá embaixo, mostra esse sinal. Eles vão crer em ti. Esquece esse negócio de cruz. Não precisa passar por isso, basta um sinal. E é isso que nós estamos fazendo. E tudo aquilo que Jesus já fez, já mostrou na sua história, seu poder, tudo aquilo que Ele é, não basta, não é suficiente. Então Jesus falou, nenhum sinal mais será dado a vocês, nenhum sinal mais. Vocês não precisam disso. Por quê? O sinal é só para encher mais o ego de vocês.
Olha só que interessante o que está acontecendo aqui entre nós. Jesus, diante daqueles líderes lá na cruz, pendurado na cruz, vê as ovelhas perdidas de Israel, as quais foi enviado, fogem dele, duvidando, meneando a cabeça, ridicularizando, porque lhes falta o sinal. Porque falta-lhes o sinal. E aqui fala que o que eles vão ver? É sua morte que eles vão ver. É a sua morte que verão, mas não a sua vitória. Porque o sinal de Jonas se completa em Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. E quando o discípulo segue Jesus, está no caminho da cruz também. Quando o discípulo segue Jesus, está no caminho da cruz. Essa vitória somente será vista por aqueles que, diante do seu chamado de seguir a Jesus, abandonaram tudo, abandonaram suas redes, são os discípulos, a mesa de coletoria, Mateus, pai, mães, irmãos, sem nenhuma garantia, e o seguiram. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. Simplesmente creram, ouviram a palavra de Deus e obedeceram. Simplesmente isso. Mas essa geração é incrédula, geração perversa, que ainda não creem, apesar de tudo que eu já fiz por essa geração, apesar de todas as coisas que eu fiz, ainda não creem. Estão pedindo um sinal. Não haverá nenhum sinal visível de que o que está escrito é verdadeiro. Deus nunca lhe dará um sinal externo com a finalidade de convencê-lo a seguir a Cristo. A sua palavra é suficiente para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Não precisamos, além disso, de sinais. Ela é suficiente. Há uma responsabilidade sobre o que cada pessoa faz com seu conhecimento de Jesus, sua cruz e sua ressurreição. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pelas escolhas diante do conhecimento que temos de Jesus, pela sua cruz e sua ressurreição, nós somos responsáveis por isso. Provas foram dadas a nós, já ouvimos muito falar a respeito disso, já aprendemos muito, questionamos. Agora, o que você faz com isso? O que você faz com isso, a responsabilidade é sua. Você tem responsabilidade sobre as suas escolhas. A vontade de Deus é que você creia em Jesus, pelo que está escrito na palavra, na sua palavra. Em João 20:31 diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Não haverá sinal visível mais. Visível do que está escrito é verdadeiro. Ele não vai trazer um sinal revelador.
Ele não vai extrair revelações fora da sua palavra que já foi dita. Tudo que nós precisamos para desenvolver a nossa salvação e para garantir a nossa escolha sobre o conhecimento que temos de Jesus, sobre a sua morte e ressurreição, é o que vai determinar se você é uma pessoa bem-aventurada ou não. É isso que vai determinar na sua vida, tá? Então, Jesus falou, essa geração é uma geração que busca por sinais, que querem sinais. Mas não é que se dando os sinais eles vão realmente crer. Não precisam mais disso. Não tem mais necessidade disso nos dias de hoje. Tá? E nós estamos vivendo nesses tempos de hoje. São tempos que as pessoas estão buscando sinais. Estão buscando sinais. O único sinal é a pessoa viva e fascinante de Jesus de Nazaré, morto na cruz e ressurreto dentre os mortos. Jesus, ele chama para entregar a sua vida a Ele e segui-lo como discípulo fiel por toda a sua vida. Amém? Tá? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez. Ouvimos a Tua palavra, Pai. E através dela, Senhor, através desse conhecimento, nós agora somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, por aquilo que ouvimos, se vamos obedecer ou não, Pai. Senhor, ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais, dá discernimento, Pai, para que nós possamos fazer a escolha certa, Pai, e olharmos para Jesus e dizer que Jesus é suficiente, é totalmente suficiente para a minha salvação e também para que eu possa segui-lo como discípulo, Pai. E também, Senhor, olhar para as pessoas ao meu redor, ó Pai, e também delas, ó Pai, ter compaixão e realmente alcançar essas vidas com o Evangelho de Cristo Jesus também, Senhor. Ajuda-nos, não só a ouvir, mas, Senhor, ajuda-nos a praticar essa palavra no dia a dia também. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês, hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.